Bom dia, 7 horas do dia 20 de fevereiro de 2025. Estamos no 27º dia dos nossos 90 dias de esperança. Hoje, na luz da indulgência, que recebamos esse dia com muita alegria, envolvendo a nossa irmã Luciana Pimentel, que vai fazer a leitura e reflexões sobre o nosso texto de hoje. Vamos dar as boas-vindas para o nosso dia, acerenando nossos corações, recebendo essa luz da indulgência, do perdão, da fraternidade, agradecendo todos os caminhos tortuosos, equivocados, todos os caminhos de trabalho no bem, de perseverança que nos trouxeram até aqui. Se chegamos até aqui, vamos agradecer o pó que está nas nossas sandálias e nos reuniu neste dia tão especial, nesse momento tão especial da nossa evolução espiritual. Sim, Jesus, Mestre querido, sabemos que és o caminho, a verdade e a vida e precisamos da tua luz para que juntos trilhemos esse caminhar do homem de bem. Sabemos dos amigos espirituais que nos erguem as mãos, nos sussurram palavras de bom ânimo, e nessa manhã agradecemos ao nosso anjo de guarda, que sempre está conosco e esteve nessa programação. Gratidão, querido amigo, pela luz que acendes em nossa estrada, pela indulgência com as nossas faltas, mas principalmente com alegria e celebração em nossas conquistas íntimas. Nessa manhã, que o nosso coração seja inundado pela gratidão. Que assim seja. Bom Bom dia, dia a todos. Luciana. Nos conte de onde você vem, como você conheceu o nosso projeto, como que está sendo para você esses 90 dias de esperança. Seja bem-vinda. Obrigado a todos a oportunidade. Eu venho de Maceió, no Mato Grosso. Eu conheci o projeto através do Haroldo Dutra, um trabalho que ele veio fazer aqui no Centro de Conhecimento de Maceió. Eu participava de uma determinada casa. Só um minutinho, Luciana. O seu microfone está um pouquinho ruim. Não sei se talvez ficar mais perto do microfone ajudaria. Agora, melhorou? Acredito que sim. Aham. Ficou mais alto. Isso. Então você conheceu o projeto numa ida do Haroldo aí em Maceió? Foi. Aí eu sempre gosto de estar assistindo as palestras dele, estar estudando. E eu me interessei quando começou o trabalho sobre a Páscoa. Aí eu, desde o primeiro momento, eu comecei me engajando nesse trabalho e sempre estar divulgando o trabalho com alguns companheiros espíritas. E aí foi surgindo outros trabalhos, né, do Haroldo, junto com vocês, e vocês sempre acolhedores, dando oportunidade a gente estar participando, estar nesse processo juntos de evolução e crescimento. E aí eu não perdi a oportunidade nem pensei duas vezes, né? Então, assim, depois desses 90 dias de esperança, quando começou, eu tinha uma visão e vocês me deram mais uma outra ampla visão do que a gente pode fazer, o que a gente pode ser.
se tu chegar a se tornar a ser, se assim se permitir, né? E aí, quando eu falei com você, Leonora, perguntando se eu poderia fazer, engraçado que o tema, quando eu recebi o tema, eu não acredito que a espiritualidade, ela sempre trabalha em algo que a gente ainda não conseguiu alcançar e nos dá a oportunidade da gente exercitar. Então, desde o primeiro momento, a gente vem passando por experiências que vai nos mostrando que a gente não é tão indulgente, não é tão caridoso, né? Não é tão misericordioso, clemente, né? Com o outro, tolerante. E isso faz a gente refletir e analisar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Então, assim, agradeço a todos pelo carinho, né? Pela forma que abrange e abre a oportunidade para todos participarem. E às vezes a gente tem que deixar um pouco a vergonha de lado para servir realmente, né, ao nosso Senhor Jesus, porque a gente acha que estamos servindo a Leonora, aos outros companheiros, mas na realidade é Jesus que nos convida. E ele faz esse convite para que a gente melhore, né? Saia da nossa zona de conforto e visualize amplamente o que a gente está realmente querendo realmente modificar ou não. Então, como foi dito, falado, a gente foi dado um tema, né? Esse tema que o nosso irmão Emmanuel, ele não escreveu, ele não falou por acaso, na luz da indulgência. Primeiramente, para a gente poder entender só o tema, só o título do tema, a gente precisa olhar na obra Caminho da Luz, e o Espírito Emmanuel ele afirma que Jesus é a luz de toda a vida terrestre, né? E a indulgência, ela se refere à clemência, à misericórdia e à tolerância. E ele trabalha em dois parâmetros. Trabalha uma fala de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 40, perdão, capítulo 5, versículo 40, que diz: Se ao quiser pretear contigo, tira-te o vestido e larga-lhe também a capa. Pleitear, para quem não sabe, né, é defender, requerer, disputar, pedir, assim conforme esteja lá a palavrinha, o que a gente entende e compreende melhor. E aí ele usa o capítulo do Evangelho 17, né? O item 17, perdão, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, que a gente sabe que são três itens, né, sobre a indulgência. Começa no 16 e termina no 18. Mas ele usa só um trecho, faz a gente refletir na profundidade. Ser desindulgente com as faltas alheias, qualquer que ela seja. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houver usado para com os outros. Então, o Espírito Emmanuel, ele vai estar aqui nos contemplando, né? Nos destrinchando só esse trecho, ele diz: anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre
sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhante recurso. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdo do entendimento, paralítico da sensibilidade e anestesiado da memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-lhe hoje em plena abastança material, delirando nas ambições desenfreadas, incertos, aspira a vê-los recambiando ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. E, no entanto, para isso, não comece por censurar-lhes o procedimento, usa e renova-lhe o modo, usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhes o reajuste para o que poder ser-lhe errijar em caminho de paz, e, entretanto, não dê a isso, exibindo-lhe atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivo abuso, a pretexto de mocidade. Justo suspire por reintegrá-la na harmonioso desenvolvimento da própria faculdade, situando-a no rumo da experiência de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reprove o sonho, usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em que a prova amarga escorregou no desânimo e tombou em desespero. Caros que nela para ele retorno da tranquilidade, no entanto, não te entregue às críticas que lhe agravaria a irritação. Usa a indulgência e oferece o apoio. O próprio Criador espera criaturas no transcurso do tempo e, tolerando-lhe a falta, encorajando-lhe a esperança, embora que lhe corrija todos os erros e através das leis da eficiência e claro. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza. Mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio, a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males em todo e desaparece na área luminosa do bem para converter-se do mal maior. Então, só o título faz a gente refletir que Jesus, né, é a luz, é essa luz que faz clarear, né, essa indulgência, essa clemência, essa misericórdia, tolerância. E a gente tem que saber, como Emmanuel coloca, qual o momento da gente poder usar a indulgência. E ele diz que muitas das vezes, em circunstâncias, às vezes, a gente estamos cegos, não fazemos reflexões, as reflexões, às vezes, a gente está surdos e paralíticos, né?
de sensibilidade, anestesiado a nossa memória, né? Então, às vezes, nós sabemos o Evangelho, compreendemos os ensinamentos, mas não conseguimos ser essa luz que Jesus ele foi através do exemplo. Ele sempre, quando jogava uma parábola, um ensinamento, ele sempre prezava para ser um exemplo maior, para que essa luz tocasse o coração daqueles que ainda tivessem adormecido. E às vezes as palavras, elas não conseguem, né, chegar até o outro, porque o outro ainda ele não está em condição de poder entender e compreender. Mas que nós que aqui estamos, né, nesses 90 dias de esperança, buscando dentro de cada um de nós exemplificar o que foi nos dado pelo Senhor como uma forma de observação, quando Jesus fala ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, né? É muito claro. Eu tenho que buscar visualizar, ser mais severo comigo, com as atitudes, o meu comportamento, que está lá no Evangelho, no capítulo 10, sede misericordioso na indulgência. Eu estudei esses 3 itens e esses 3 itens ele traz uma profundidade da gente perceber e analisar o contexto que nós estamos interagindo, né? Fechou o microfone, Luciana. Ai, desculpa. E aí a gente não sabe como estamos interagindo nesses 3 itens da indulgência e a gente percebe que nós não estamos realmente exemplificando esses ensinamentos. A gente quer aplicar isso ao nosso familiar, a gente quer aplicar isso ao nosso semelhante, mas que ele faz esse convite a nós, né? Então, ele está fazendo esse convite a mim, né? Esse convite de eu visualizar, eu saber compreender e entender o que o outro está vivenciando, né? Eu não sei a história que o outro traz, eu não sei o que ele está passando para que ele esteja agindo daquela forma. Então, por isso que ele pede que a gente seja indulgente para com o outro e severo conosco, né? Então, às vezes a gente quer que o outro seja indulgente conosco, mas muitas das vezes a gente não para refletir. E aí eu fiz umas notações que eu achei importante em cima do tema, do que Emmanuel coloca, né? Então, a gente sabe quando a gente passa por uma provação ou por uma experiência mais profundamente em si mesmo, os efeitos causados pela dor, a gente sente, né? Os sentimentos de mágoa pela palavra, a reflexão do outro, o julgamento, a injúria, a impiedosa, né? E aí a gente para um pouco e vai ver, vai visualizar e questionar nós mesmos se a gente estava realmente seguindo o que o Cristo, né, vem nos orientando. E aí a gente vem, através do sofrimento, uma oportunidade que nesse processo da sensibilidade, que vai ser ampliada, e a gente vai começar a não mais se desesperar, chorar, né? Mas a gente vai
silenciar, começar a silenciar o nosso coração, a nossa casa mental, fazendo as nossas reflexões, né, do que está interagindo, do que está ocorrendo, para que a gente possa chegar, né, nessa questão dessa indulgência, dessa expressão que se fala sobre a caridade, né? É uma virtude a indulgência. Então, será que eu estou trabalhando nessa virtude? Será que realmente eu estou motivando ela, né? Que ela se torna ser uma caridade para com o semelhante e para nós mesmos, né? E aí a gente vai fazendo, eu fiz eu gosto muito de trabalhar com esses questionamentos, para a gente refletir no nosso dia a dia. E aí a gente vai afastando a crítica e juízo falso a quem quer que seja, né? Então a gente vai visualizando, já não vai querer criticar, condenar, falar mal. A gente se coloca, né, nas nossas palavras, antes de abrirmos a nossa boca, a gente vai pensar, refletir, raciocinar, se aquela palavrinha não se encaixa, ou a gente não se encaixa no contexto que está ali sendo colocado, que não serve realmente para mim bem. Quando também a gente procura discretamente inteirar-se, né, de amargura de alguém, um sincero propósito de amenizar sua dor, a gente procura ali naquele momento, né? Como eu gostaria que as pessoas chegassem no momento que eu estivesse passando pelo momento que eu acho, na minha visão, que seja correto, e às vezes não está sendo correto, como eu posso amenizar essa dor. E também dirigir-se, né, com suavidade, segurança nas observações, nas ponderações, com antecipação. Devamos fazer as nossas relações de trabalho, no nosso setor de trabalho, no nosso dia a dia, quando a gente sai pela manhã. Muitos de nós, a gente, a gente sai pelo nosso dia a dia e a gente não para observar o que está ocorrendo, porque a gente sai na correria, a gente não faz uma prece, a gente não para ver como está a nossa casa mental, o nosso coração, né? E aí ele vai também, eu vou também trazendo que transformando na nossa atmosfera do nosso lar a oportunidade de observação ao comportamento que nos foram confiado, esclarecimento tranquilo, objetivo, em lugar, né, de apenas evidenciar falhas e erros. Então, isso se faz também indulgência. Então, às vezes, a gente estamos só visualizando o nosso filho, o erro que ele está fazendo, nosso marido, a nossa esposa, né? Os parentes que estão próximos, e a gente não consegue, naquele momento, se colocar no lugar dele. Se eu tenho condição um pouco a mais de compreender, de entender, de vir, né? Então, às vezes, aquilo que a gente está falando, pode ser que a gente não esteja vivenciando, não esteja praticando no nosso dia a dia. Então, é importante a gente buscar visualizar isso. E aí, evitando no ímpeto, né, de querer ajudar a informações ao socorro, né, aqueles num quadro que está na observação, nas consultas espirituais, né, que está nas suas influenciações espirituais obsessivas muito grave, que a gente tem que lembrar que muita luz cega. Jesus ele ensinou isso, né? Então a gente tem que ter um cuidado, né, uma moderação. E para fechar, eu vou usar o finalzinho do trecho da indulgência.
sedes, pois, severo convosco, indulgente para com o outro, e pensai naquele que julga em última instância, e que vê o secreto pensamento de todos os corações, e que, consequência de desculpar frequentemente a falta que condenais, ou verberar as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Então, a gente temos o conhecimento da doutrina dos espíritos e temos a oportunidade de saber que não temos uma única oportunidade de estarmos aqui. Somos seres que constantemente trazemos situações que estão colocadas para fora, conforme o interagir do nosso dia a dia com as pessoas. E nós temos a oportunidade de fazer diferente, ser severo conosco. A gente tem silenciar, né, o que a gente vê no outro e questionar se aquilo que está me incomodando no outro não é aquilo que eu preciso fazer, praticar no meu dia a dia, né, colocar em prática. Então, isso é importante. Eu fechei com esse trecho e agradeço a oportunidade, que todos possam ter um ótimo dia e que Deus possa nos dar hoje a oportunidade de colocar em prática esse ensinamento. Muito obrigada. Bom dia. Ô, Luciana, obrigada pelas suas palavras, querida, aqueceram muito nosso coração. Obrigada mesmo, viu? Um beijo para o povo de Maceió, para os nossos amigos de lá, né? Nós que estamos mais aqui para o sul. Gratidão pelas suas palavras. Antes da nossa prece de encerramento, queria comentar que amanhã quem vai fazer a leitura é a Edna, e no sábado, Vitor Hugo Menino. Então, quem quiser fazer a divulgação, o Vitor Hugo estará conosco, né? Palestrante menino, mas que fala tanto de Jesus. E ele estará conosco no sábado às 7 da manhã. Podemos divulgar para os nossos amigos ou para quem não participa habitualmente, às vezes no sábado consegue estar conosco, né? Então, encerrando a nossa manhã, vou pedir para a dona Ione Caldas fazer a prece de encerramento para nós. Obrigada, Eleonora, pelo convite. Eu estou aqui desde o primeiro dia e a cada dia a gente nota que a sintonia entre todos nós se afina. A gente vai ficando mais, né, mais junto e a cada leitura, cada visão de cada companheiro também nos aclara muito, né, a visão do que é realmente a esperança. Então, a gente só tem a agradecer a Deus, a esses bondosos espíritos que nos envolvem, que dirigem esse trabalho, que nos auxiliam na nossa busca, mesmo que pequena ainda, de melhoria. Que a gente seja amparado, porque tão pequenos somos ainda, mas que Jesus nos auxilie na nossa vontade de melhorar, de ser uma pequena luzinha no caminho onde a gente percorre, para que aqueles que estejam ao nosso lado possam, de alguma forma, encontrar em nós o apoio, a esperança, para que percorramos esse caminho com mais segurança, com mais amor, tendo em nossos corações a paz que tanto buscamos. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Que os nossos lares recebam a luz do teu amor, que reine a harmonia e a paz, que estejamos sempre firmes na certeza de que tu estás no leme. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Bom Assim dia. seja. Bom dia a todos, dia. gente.
Bom dia, Bom gratidão. dia. Amigo, fiquei Gratidão, com bom Deus. dia. Bom